Teu Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia, o Senhor está aqui no nosso meio, porque eu sinto, Senhor, a sua presença. Eu não sou nada, Pai, mas a tua presença é tudo aqui na minha vida, meu Senhor, na vida do pastor, na vida da igreja, na vida dos obreiros, meu Senhor da glória, nas nossas vidas, meu Senhor. Temos pouca gente aqui, mas o teu Espírito Santo é maior, está aqui no nosso meio, aleluia. Usa o teu filho como canal nesta noite, reveste ele com as tuas armaduras. Toma ele nas tuas mãos, meu Deus, repreende toda ação de enfermidade, toda seta na vida do teu filho, Pai. Que ele abra os seus lábios aqui, Senhor, para ministrar a tua palavra, que não seja ele, sim, o teu Espírito Santo na vida dele, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus somos irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, aleluia. Oh, glórias. Quem crê que Jesus vai falar, diga amém. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Amém. Glórias a Deus. Oh, Espírito Santo. E creio que vai falar poderosamente ao meu e ao seu coração. Eu estou crendo. Deus colocou no meu coração esta palavra quando eu cheguei nesse lugar. Eu preparei hoje. Eu digo, Jesus, não tive muito tempo, né? Mas Deus sabe. E quando eu cheguei aqui, Deus me deu essa palavra que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 3 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Nós vamos meditar alguns versículos para nós entendermos o que Paulo estava escrevendo à igreja de Coríntios. Lembramos, irmãos, que a igreja de Coríntios foi uma igreja trabalhosa para Paulo. É tanto que ele escreve a segunda carta novamente à igreja de Coríntios. Então diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 3. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu como sábio arquiteto um fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte, permanece, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá,
porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem impulsado neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois esta está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Podemos sentar, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios é uma carta de repreensão, de correção e de doutrina mesmo, porque Paulo estava vendo que o mundanismo estava entrando na igreja, e o mundanismo estava causando dissensão entre os irmãos. Por isso que ele escreve dessa forma. Agora, irmão, preste atenção o que Paulo diz nos versículos 1 em diante, quando Paulo vai ter com a igreja. Paulo não consegue ter com a igreja no espiritual, porque a igreja ainda não era espiritual. Então isso significa que precisamos ser espirituais e não carnais. Se observe na passagem: e eu, irmão, não vos pude falar como espirituais. Olha só, isso significa que a igreja do Senhor, ela tem que ser espiritual para receber a palavra espiritual, porque a palavra de Deus é espírito, porque Deus é espírito. Então é por isso que muitas vezes a igreja do Senhor não atenta e não aprende aquilo que se dá em púlpitos santos, porque eles não são espirituais, são carnais, e nunca vão entender isso. Só quem consegue entender a Deus em espírito, porque Deus ele é espírito. Olha o que Paulo diz aqui: e eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Olha o que Paulo diz. Paulo chega a dizer para a igreja de Coríntios dessa maneira: rapaz, infelizmente eu não consigo falar com vocês no espírito, eu vou ter que falar na carne mesmo, a minha própria vontade, porque vocês não são espirituais, são carnais, são como meninos. E olha só, quem vai dar uma comida grosseira a uma criança? Ninguém pode dar. A criança que está tomando leite, ela vai ter que tomar leite. Ninguém vai dar banho de dois com dois dentro. Vai matar a criança, né? Então, da mesma forma, somos nós, a igreja do Senhor. E Paulo se encontra ou se depara com a igreja de Coríntios numa situação bastante caótica, crítica, que era difícil de entender isso. A igreja estava tendo uma dissensão tão tremenda. E esse é o problema, e nós vamos chegar lá onde a palavra fala e onde eu quero chegar. Paulo vai dizer assim: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis. E aí Paulo vai dizer assim: e nem tão pouco ainda agora podeis. Ou seja, Paulo está dizendo: eu vou te dar leite, não vou te dar carne, não vou te dar arroz, não vou te dar feijão, não. Vai ser com leite, porque vocês não podem ainda comer, ou vocês não podem entender ainda o que Deus quer, o que é a igreja do Senhor, como é a igreja do Senhor e como ela deve andar. É isso que Paulo estava dizendo na igreja de Coríntios. Os irmãos da igreja de Coríntios não estavam entendendo o que era ser cristão, qual era a sua chamada, qual era a sua postura, como eles deviam se portar, qual era o testemunho que ele deveria dar e quem ele deveria servir. Parece que a igreja estava um pouco dividida, e nós lemos a palavra e observamos exatamente isso. Por quê, pastor Filho? Estava assim, porque eram carnais, não eram espirituais. Eu quero dizer para você, irmão, que esse lugar, essas quatro paredes, ela não pode ser, aleluia, ser atuada na carnalidade, mas sim na espiritualidade. Entrou por aquelas portas, aleluia, entendamos uma coisa: é as portas do céu, é casa de oração, é lugar de espirituais. A palavra vai ser ministrada, ela é espiritual.
É por isso que muitos estão afastados. Eu estava dizendo aqui que nós chegamos um pouco assim em cima da hora. Eu tinha até errado a escala, né? Coloquei a minha esposa para ser a faxineira. Por que errei? Porque há imprevisto, talvez a gente morando longe não poderia estar no horário, e como aconteceu. E eu estava exatamente pregando para um jovem, aleluia, que ele estava afastado há muitos dias. Interessante, quando eu terminei de pregar e mencionei para ele a palavra, eu tenho uma palavra de Deus para ti, jovem. Lá no 2 aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4, a Bíblia vai dizer: porque é impossível que uma vez foram iluminados, provados do dom celestial, conhece o servidor, foram participantes do corpo e do sangue de Cristo, e recaíram o Senhor outra vez, renovaram. Fui falando para ele. Aí, quando terminei isso aqui, disse: rapaz, eu estava lá em Quixadá, e o caminhão deu um prego no alto. E aí o motorista disse: procura ver se tu acha uma oficina. E ele desceu o alto, ele viu 3 camaradas sentados. E os camaradas chegaram, olharam para ele assim, ele voltou, claro, não deu tempo, apareceu mais 3, chegaram logo com escopeta, e aquela situação, né? E aí perguntaram a ele: de onde é? Eu sou de Fortaleza, qual bairro? Irmãos, e aí foi um momento difícil para ele, porque prenderam ele, colocaram assim um pouco cativeiro, tiraram a foto dele. Ele disse: olha, jovem, isso aí eu vou dizer uma coisa para ti, Deus tem chamado contigo, é bom tu voltar logo, antes que o diabo seque a tua alma. Então antes que Deus pegue, segura o molinete, e vem puxando, porque tu é peixe, já está fisgado há muito tempo, e tu vai passar por um processo de dor. E aí nós demoramos um pouco exatamente por causa disso. Voltando à palavra, Paulo estava falando de uma igreja que estava mais na carnalidade do que na espiritualidade. E quando a igreja começa a andar mais na carnalidade, irmão, do que na espiritualidade, vai dando tudo por água abaixo. Não vai funcionar. Deus não está no negócio. Olha o que Paulo diz: porque ainda sois carnais. Por que, pastor, Paulo diz assim, que era carnais? Porque havia sentimentos facciosos na igreja. E qual era o sentimento? Era a inveja. A igreja tinha muitos invejosos. A igreja tinha muita contenda. Havia muitas dissensões no meio da igreja. Então era uma igreja carnal. A igreja de Coríntios era uma igreja carnal. E aí Paulo vai perguntar: não sois porventura carnais, tendo todos esses sentimentos aí? Vocês ainda estão andando segundo os rudimentos do mundo e do homem. E é isso que Paulo está querendo pedir para nós, está falando para nós. Deus está dizendo para nós não podemos andar dessa forma, não podemos pensar dessa maneira, não podemos agir dessa maneira, porque se há inveja, vai haver a contenda. Se haver a contenda, vai haver dissensões. E aí Paulo vai dizer, a palavra de Deus está afirmando que porventura nós não somos carnais, se temos isso aqui no meio de nós. Se porventura existisse isso aqui no meio de nós somos carnais e não espirituais. E se nós somos espirituais, irmãos, que Deus nós estamos servindo? Porque a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é Espírito. Deus é Espírito. Precisamos estarmos no Espírito. E qual é o problema da igreja de Coríntios? Qual é o outro problema da igreja que estava em Corinto? Por quê, irmão? Porque havia Paulo e Apolo. A igreja estava dividida exatamente pelo dirigente. Tem pessoas que dividem a igreja pelo dirigente. Não, só vou se o pastor for. Se for o irmão, não dá, não vou não. É carnal. Rapaz, eu queria tanto que o pastor está lá na Europa, por exemplo. Eu não sei se eu ouvi isso aqui. Eu estava lá na Europa, 7 meses na Europa. Nesse período eu não estava passeando, estava trabalhando, estava tentando fazer algo para Deus, estava pregando, estava ministrando a palavra. E aí, porventura, alguém disse: não dá certo não, só dá certo se for o pastor aqui. Já imaginou, irmãos? Olha o que estava acontecendo, era a mesma coisa. Paulo diz assim, porque diziam: eu sou de Paulo. Aí o outro irmão disse: não, eu gosto mais de Apolo. Havia dissensão na igreja. Havia divisão. Eu não conheço Deus ao qual sirvo, que é divisão. Ele não conhece essa como é que se diz assim? Divisão, subtração. Não, Deus não conhece a divisão e a subtração. Ele conhece a multiplicação e a soma.
Mas a igreja de Corinto estava dividida, porque um gostava de Paulo e outros gostavam de Apolo. Ah, quem dera se fosse Paulo, quem dera se fosse Apolo. Não, irmãos, aí Paulo vai começar agora a repreender a igreja de Corinto, aleluia, exatamente por isso. É por isso que antes, como eu falei, a igreja de Corinto era uma igreja trabalhosa. Você vê que a palavra vai dizer, aleluia, que Paulo, se não me engano, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, se não me engano, não me lembro, é 2 Coríntios, ele diz assim, que tudo que lhe dei, igreja de Coríntios, tudo é com decência e ordem, não é assim não. Está tudo errado. Olha o que Paulo está dizendo aqui, porque dizem um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais, vocês são. Paulo estava dizendo que a igreja era carnal, porque havia dissensão, havia divisão. Alguns gostavam de Paulo, outros gostavam de Apolo. Alguns queriam que Paulo tivesse e não Apolo. Outros queriam que Apolo ficasse aqui e não Paulo, aleluia. E é isso, irmãos, que acontece nos últimos dias. Algumas pessoas só vêm para a igreja se for o pastor pregando, se for, aleluia, o pastor ministrando, dirigindo o culto. E aí há uma igreja dessa maneira, que se pode se chamar uma igreja carnal. E carne, irmão, não vai para o céu de maneira nenhuma, só vai para os céus espirituais e não os carnais. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí Paulo vai repreender a igreja, dizendo, ei pessoal, o que é isso aí? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministros, se não boca de Deus, se não homem ungido e chamado, homem comum. Paulo diz, quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministro pelos quais cresces? Olha só, exatamente, irmãos, Paulo estava falando de algo interessante. Olha, nós não pregamos para vocês creram, aí vocês estão aqui hoje na igreja, e agora vocês estão pensando que nós somos semideus ou o próprio Deus. Vocês são carnais. A igreja estava carnal. Havia uma carnalidade na igreja tão tremenda. E a carnalidade vai causar, irmãos, contenda, dissensões, divisões. Igreja que é carnal, ela vai ter muito problema. E quando se fala de igreja, fala do povo da igreja. Fala do corpo de Cristo. Fala daqueles que compõem a nave da igreja. E Paulo estava exatamente repreendendo a igreja. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministro? Se não pregoeiro, vocês não creram pela palavra, e ainda, porventura, não sois carnais? Aleluia. Diz a palavra de Deus, pelos quais cresces, que conforme que o Senhor deu a cada um. E Paulo, é interessante que Paulo ele leva para, ele começa a conjecturar aqui, dizendo, eu plantei, foi eu que plantei a semente, Paulo ele ajudou a regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Sabe, irmãos, eu preguei, eu anunciei a palavra, aí veio outro e ele cuidou daquela semente que foi plantada na pessoa, mas nem é eu e nem aquele outro que vai fazer alguma coisa, a não ser Deus, que vai dar o crescimento àquela semente. Ela vai germinar, morrer, germinar, e vai brotar, e vai dar frutos, e quem faz isso é Deus. Mas só vai fazer isso como, pastor? Quando eu for espiritual. Enquanto eu for carnal, não vou entender nada. É como se ler a Bíblia, irmãos. Ninguém lê a Bíblia com os olhos carnais. Porque se ler a Bíblia com os olhos carnais, você não vai entender e nem vai conseguir discernir nada nela. Uma palavra como essa que foi lida, eu não pude ler ela com os olhos carnais. Se eu tivesse lido com os olhos carnais, eu estaria aqui sem saber o que dizer, sem saber o que falar, porque não teria o discernimento daquilo que Deus escrever há mais de 2000 anos na palavra. Mas eu preciso estar no Espírito, ligado no Espírito. É por isso que muitas vezes, na hora da pregação, as pessoas têm que estar atentas, porque aquele que ministra, ele está olhando para um aglomerado de pessoas, e muitas pessoas, muitas vezes, atrapalham o pregador.
Como assim saiu para beber água? Teve tanto tempo para beber água, mas saiu para beber água. Outros estão conversando, outros não estão nem ali na palavra, outros estão brincando, outros estão no celular, outros estão namorando dentro da igreja. E aí, irmãos, a palavra vai se tornar carnal e ela não vai dar frutos naquele momento em que a semente, que a palavra, está sendo lançada na terra, que é o seu coração. E aí Paulo estava dizendo dessa maneira, irmãos: olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. É o Senhor Jesus que dá o crescimento. Não é aquele que planta, nem aquele que rega que vai dar crescimento. Não, é Deus. É Deus. E esse crescimento, ele só vai ter no momento em que você também está no papel do ministro, no Espírito, para receber a palavra no Espírito. Senão não vai acontecer nada. Você vai entrar no recinto chamado casa de oração e vai sair da mesma forma. Por que saiu da mesma forma? A culpa não foi de Deus, a culpa não foi do pregador, a culpa foi simplesmente porque você estava na carnalidade, não estava no Espírito, não estava pedindo a Deus para que falasse com Ele, não estava pedindo a Deus: Senhor, abre o meu entendimento, me dá sabedoria, eu preciso entender a Tua palavra. Paulo diz: nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então significa, irmãos, que por isso que dentro da igreja muitos ficam para trás, muitos não acompanham a trajetória, muitos, aleluia, ainda são como meninos, ainda estão no leite, passando 10, 20 anos na igreja. Não aprenderam, não conseguem, aleluia, o desenvolvimento espiritual. Eu estou falando de desenvolvimento espiritual, tá? Não é? Não consigo entender a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Não, estou falando do crescimento espiritual. Porque no momento em que nós crescemos espiritualmente, irmãos, há um leque aberto diante de nós, acerca da palavra, acerca das coisas de Deus, acerca dos dons do Espírito, acerca dos frutos do Espírito. E a gente começa a absorver tudo isso e nos tornarmos verdadeiros cristãos, homens e mulheres de Deus, crentes na pessoa bendita de Jesus, porque entendem a palavra. Paulo diz aqui, olha só: olha, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Ai, que coisa linda. O que sai para semear, irmãos, o que sai apregoando, o que sai fazendo a missão, o que sai evangelizando, pregando, não perdendo tempo com a palavra. Paulo está dizendo aqui: olha, isso é um. Aquele que planta, aquele que rega, é como se fosse um para Deus, mas cada um vai receber o seu galardão individualmente, conforme a vontade de Deus, segundo, como diz a palavra de Deus, o seu trabalho. Ei, o nosso galardão está dependendo de nós. Se eu trabalho não para Deus, o meu galardão está dependendo de mim. Se medir esforço, Deus está vendo. Eu vou, Deus está vendo. Eu vou fazer, Deus está vendo. Também Deus está vendo, senão eu vou ficar na rede, balançando e cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Deitar na rede, balançando. Não quer trabalhar coisa nenhuma. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Olha, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, segundo o seu esforço, segundo aquilo que você plantou. A Bíblia diz que existe a lei da semeadura. Tudo que eu plantar, eu vou receber, irmãos. Eu vou plantar coisa boa, vou receber coisa boa. Eu vou plantar, aleluia, coisa ruim, eu vou receber coisa ruim. Quem planta espinho vai receber espinhos. Vai colher. Olha aqui, Paulo diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Então, para que essa divisão? Para que essa dissensão? Por que você quer só aquele e não aquela?
Por que você só quer aquela e não aquele? Era o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Não, eu sou de Paulo. Esse lado aqui da igreja, eles querem Paulo. Esse lado aqui são de Apolo. Que igreja dividida é essa? O próprio Jesus disse que o reino dividido não subsistirá. Não vai para frente. Não anda. Quando ele foi chamado de Beelzebul, ele disse: ele expulsa pelo Beelzebul, o pai do demônio. Eu digo: rapaz, se eu faço isso pelo pai do demônio, se eu for Beelzebul, então eu estou destruindo o próprio reino dele. Jesus não sabe responder isso aí. Então o reino dele não vai subsistir. Então, o que estava acontecendo na igreja de Coríntios era exatamente o espírito mundano estava causando dissensão dentro da igreja. Isso é mundanismo. Esse sentimento de contenda, de inveja, dissensões e divisão é um espírito mundanismo. E é óbvio e é bem lógico, está na ótica nossa, humana, de nós entendermos exatamente isso, mas estava acontecendo na igreja de Coríntios. E o que está escrito, irmãos, é para que nós venhamos aprendermos e não cairmos nos erros dos nossos antepassados. Hebreus está falando isso aí. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Aí Paulo diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Algo que Paulo estava dizendo, que a igreja do Senhor, ela é lavoura de Deus, e ela lavoura, ela se torna edifício, está edificado, está fundamentado, e o fundamento é Jesus, aquela pedra angular, a pedra de esquina. A Bíblia diz que é pedra rejeitada, que não aceitaram, mas está lá, irmão, ninguém pode tirar. Fundamentado. Olha só o que ele diz aqui, ó: segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e o outro edifício sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Veja, cada um como você está edificado sobre ele. Está no espiritual ou no carnal? Igreja de Cristo, ela precisa ser espiritual e não carnal. Espiritual. Eu estava vendo um vídeo hoje que um cidadão foi preso na Inglaterra. A prisão dele foi porque ele estava pregando em praça pública. E aí a polícia maniatou ele, colocou as mãos para trás, e o cidadão narrando: olha, irmãos, esse cidadão está sendo preso porque ele está pregando a palavra de Deus aqui na Inglaterra. Está vendo aquele casal ali? Aqueles irmãos que estavam vindo estão indo presos também. Você sabe aqueles dois casais? Aquele casal ali, perdão? Aquele casal ali foi os que chamou a polícia. E estão alegres por isso. Sabe, irmãos, se nós, aleluia, não se tornarmos espirituais, e quando isso acontecer no Brasil, nós vamos rejeitar Jesus, vamos negar a cruz, porque não vamos suportar, não vamos entender. Observe a trajetória dos apóstolos. Aqueles homens eram tão espirituais que eles estavam dispostos a morrer pela palavra. Estavam dispostos, não negaram. Você imaginou? A perseguição não era como hoje, mas olha só, o homem foi manietado, colocou as algemas, estavam para trás, entrou dentro de uma viatura. Naquela época era prisão, decapitado, morte, era esfolado vivo, era esquartejado, era crucificado, era queimado. Mas esses homens eram tão espirituais que ele não tinha a vida dele por preciosa. Ele não tinha a vida dele por preciosa. É por isso que Paulo diz: viver é Cristo, morrer é lucro, irmãos. Morrer é lucro. Aleluia. Então, se eu continuar a minha vida como menino ainda no leite materno, eu nunca vou ser espiritual. Eu nunca vou suportar uma palavra como essa. Palavra de exortação? Pelo amor de Deus, pastor. Não, essa palavra aí foi demais. Não. A primeira coisa que pensa é: eu não vou mais para a igreja. É tão carnal que sai.
Não aguenta doutrina santa. A palavra, se for pregada a santificação, meu irmão, aí pronto. Aí é que o chicote desce, o cajado do pastor desce. Aí o que é carnal nunca mais volta. O que é espiritual, eu digo, eita, essa palavra foi maravilhosa. Eu precisava ouvir essa palavra. Eu preciso ser espiritual e não carnal, porque vai chegar dias difíceis da igreja no mundo. Eu não digo no Brasil, mas no mundo. Como já tem visto que os homens vão negar Jesus, não vão mais continuar. Era 30 anos, 50 anos de crente. Não aguento. Porque não era espiritual, era carnal. Somos cooperadores, irmãos. Temos que dar o crescimento, mas precisamos sermos espirituais. Paulo, quando chega na igreja de Corinto, ele diz: rapaz, eu não vou poder falar com vocês no espírito, eu vou ter que falar na carne, para vocês entenderem, compreenderem. Vocês foram criados com leite, mas ainda estão no leite materno. Eu posso imaginar Paulo dizendo assim, vou conjecturar aqui, Paulo chega para a igreja assim: ei, irmãos, olha aqui, ei, Antônio, quantos anos tem de crente, Antônio? Paulo, eu estou aqui há mais de 20 anos. Mas você ainda é um menino, está no leite ainda? Você só vive, está na carnalidade, rapaz, não aguenta falar o que eu vou falar agora. Não vai aguentar dizer, ouvir aquilo que eu vou dizer no Espírito. Porque quando a gente é espiritual, irmão, a gente recebe a palavra de Deus de uma maneira com bastante alegria. O que Deus me mostra? O que Deus me leva aqui? Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai dizer que os que foram batizados no Espírito foram os que receberam a palavra de bom agrado. São os que eram espirituais, para receber o Espírito de Deus. Glória a Deus. Se não for espiritual, é carnal. Deus não vai usar carnal. Eu posso imaginar Paulo na conversão, Atos 9, quando Paulo, aleluia, ele tinha aquele encontro com Jesus em Damasco. O homem estava na carnalidade completa, mas quando ele cegou, quando ele ouve a voz e percebeu que estava cego, Paulo entrou numa dimensão espiritual tão grande que ele passou 3 dias em jejum, oração e consagração. E quando ele abre os olhos, tem que receber o Espírito de Deus, porque o homem estava espiritual, estava no Espírito e não na carne. Tudo que ele fazia era na ignorância da carne. Paulo diz aqui para a igreja de Corinto: olha, não, é Jesus, tá? O ícone aqui é Jesus, o alvo é Jesus. Ninguém pode colocar outro fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Não é eu, Paulo, não é ele, Apolo, é Jesus Cristo. Olha só, verso 11, leia para mim aí, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Palma para Jesus. Aleluia. Esse aí é o fundamento, a pedra ao qual nós estamos fundamentados. Quando se faz uma casa, faz-se um fundamento, que hoje chama-se alicerce. Ela faz de quê? É de areia? É de tijolo? Não, é de pedra. Jesus é a pedra angular, rejeitada, mas foi colocada como pedra de esquina, fundamento. Aí olha só, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. Preste atenção o que Paulo está dizendo aqui. Nós estamos aqui fundamentados, Cristo. Nós temos as obras, mas se as obras foram feitas de ouro, de prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, no dia há de se manifestar
o dia há de declarar, e esse dia virá com fogo. E aí, irmãos, o fogo é que vai provar a minha obra. Se foi palha, pega ligeiro demais fogo. Ixi, parece que tem gasolina, né? Joga palha, fogo na palha seca para ver. É ligeiro demais. Fogo vai derreter, prata vai derreter, pedra preciosa vai derreter. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque é pelo fogo que será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, meu querido, se é no Espírito, essa obra sabe que está bem feita. Se é na carne, vai derreter, a carne vai virar churrasco. Vai ter um grande churrasco ali, né? Se tiver crente na carne, respeite o churrasco, irmão. Misericórdia, Jesus, tem misericórdia de nós. Olha só, irmãos, Deus vai provar do fogo, irmão. É por isso que nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino, porque o fogo vai derreter, irmãos, as obras que porventura está oculta aos olhos do homem, mas não aos olhos de Deus. Nós temos que ser espirituais, porque em espiritualidade, irmão, aleluia, é como diz a palavra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não vai ter condenação. O fogo não vai poder derreter, desmanchar a minha obra, porque ela foi feita no Espírito, sobre o fundamento. Eu edifiquei o meu edifício sobre a pedra preciosa, pedra angular, que se chama Jesus. O negócio de ser crente é sério. Pensa que ser cristão é só botar a Bíblia debaixo do braço e vir para o culto no dia, não. Essa palavra é tão profunda, irmãos, tremenda, gloriosa para nossas vidas, para a vida da igreja do Senhor, principalmente nos últimos dias. Crente, tem crente hoje, irmãos, que ela é feita não é de barro, não, é feita de ouro, de prata, de porcelana, é de vidro, frágil. Mas o fogo vai provar. Naquele dia nós vamos ver, vixe, vamos imaginar aqui comigo, ó. Vixe, o pastor Valdir, a obra dele era palha. Aí o fogo queimando, você vai ver. Ah, meu Deus, a obra dele era de feno, era de madeira, meu Deus, olha aí. Eu também vou contemplar também. Vixe, a do Raimundinho, a obra dele está sendo queimada ali, ó. Deus vai revelar dessa forma quem é, quem não é. É por isso que lá no livro de Malaquias, lá no Malaquias capítulo 3, lá no finalzinho vai dizer: e outra vez verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Vai haver uma diferença, só vai ser naquele dia. O fogo vai declarar qual é a minha obra. Você já imaginou, irmãos? Eu diante de Jesus, amém? A igreja do Senhor, contemplando a minha obra. E os que não vão contemplar também. Assim, de cada um de vocês. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra que alguém edificou, o momento, a oportunidade é dada todo dia a mim e a você, para fazer essa obra, para sair da mesmice, para ser espiritual, para plantar, regar. Eu estou pregando aqui com uma pessoa aqui no Boqueirão. Meu irmão se converte. Eu não moro no Boqueirão.
Mas aí o obreiro Gabriel vai lá e vai regar: irmão, vamos para o culto, irmão, Jesus te ama, irmão, você aceitou Jesus como pastor Valdir, agora vamos, irmão, caminhar. E ele sem força, e você vai regando, e a planta vai começar a germinar e vai crescer, porque Jesus vai dar o crescimento, porque Ele está no Espírito. Quem recebeu a palavra, a semente está no Espírito, está recebendo, e aí vai ser bênção. E naquele dia a obra vai se declarar, vai vir à tona. Aquele não precisa ninguém ver, aquele que está vendo é Deus, o dono da obra, o que dá o crescimento. Então, se a obra que alguém que ficou nessa parte permanecer, aí você está entendendo? Só pode ser pontuações assim: se permanecer, se tivesse, né? Mas na vez vai dizer assim, ó: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. A nossa obra não vai queimar pelo fogo, irmão. Você sabe aquele fogo que Moisés se deparou naquela sarça? A Bíblia diz que o fogo não consumia a sarça. Era um fogo, mas não consumia. Por quê, irmãos? Por que eu digo isso? Porque a minha obra, a sua obra, se for bem feita, está edificada, se for no Espírito, se fez a obra, vai vir um fogo, mas ela não vai sofrer detrimento, não vai queimar, não vai perecer. Aí Paulo diz uma coisa interessante: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Como é que eu sou templo do Espírito se eu sou carnal? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como é o nome do Espírito de Deus, irmão? Espírito Santo. Então só vai habitar no Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Vai depender das obras. Havia uma dissensão tão grande e mundana dentro da igreja de Coríntios, que foi necessário Paulo escrever isso aqui, porque o povo estava na carnalidade do que no Espírito. A igreja era um pouco cheia de coisas que Paulo não aceitava. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu estou tentando me lembrar de um versículo para me dar uma referência para você. Não me lembro qual é o versículo. Estou tentando me lembrar aqui, mas não consigo. Está aqui. Exatamente. 1 Coríntios capítulo 14. Quando a igreja de Coríntios entrava no culto, aí tinha um lá atrás, pastor pregando, tinha um lá atrás falando em língua estranha, outro marchando, outro profetizando, outro dando discernimento de profecias. E Paulo disse: peraí, rapaz, isso não é assim não. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40 vai dizer: mas faça-se tudo decentemente com ordem. Por quê? Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar e não proibais falar. Aí ele começa aqui, irmão, nessa passagem: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, quem ignora? Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua. Mas no versículo anterior vai dizer assim: ei, se tiver 2, 3 profetas, se um levantar, os outros 2 se calam. E não é uma profecia do lado, uma profecia do outro. Está um negócio desordenado na igreja. E Paulo diz: espera aí, rapaz, não. Se tiver alguém que decide, você não sabe discernir a profecia, se tiver alguém que fale. Então o camarada falava em língua e o outro dizia em português: Deus está dizendo assim para ti, Deus está dizendo assim. Mas não, era um negócio meio. E Paulo está dizendo que era tudo que tinha que ser
tudo com decência e ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele fala aqui, irmão, verso 40, quando ele diz assim, ó: e se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça as coisas que vos escrevo, são mandamentos do Senhor. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Não é da gente, não é da forma que a gente pensa, o que a gente quer. Então Paulo estava falando exatamente isso aqui. Se eu sou templo e morada do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus também de nós. Agora, se alguém destruir o templo, como é que eu vou destruir o templo? Mentindo, roubando e prostituindo. Destrói o templo de Deus. As pessoas destroem o seu próprio templo, fazendo a vontade carnal. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Deus vai destruí-lo. A sabedoria desse mundo, irmão, não é de Deus. Quando a gente pede sabedoria de Deus, Deus dá sabedoria para a gente ser sábio e não sabido. Porque o sabido não é de Deus, mas o sábio é de Deus. Paulo diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ninguém se glorie nos homens, mas se glorie de toda honra, toda glória é dada a Deus. Quer seja Paulo, quer seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Entendamos, irmãos? O que é que Paulo está dizendo? Que tudo no final, nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. Para isso, precisamos sermos espirituais. Esses sentimentos que Paulo diz, e que mostra que são carnais, porque são os frutos da carne, como contenda, inveja, dissensão, divisão, tudo é fruto da carne. Vai causar, é um espírito mundano que tem na pessoa. E precisamos sermos espirituais e não carnais. Quando somos carnais, nós damos lugar à carne, damos ênfase, abre uma janela ou uma porta para o diabo entrar. Quando somos espirituais, irmãos, aí é o Espírito de Deus. Aí não tem como, não tem vaga para o diabo. Então, querido, essa palavra que o Senhor me colocou nessa noite no meu coração, uma palavra que fala sobre o espírito mundano. Né? O espírito mundano, ele pode entrar na igreja, como disse a minha esposa, mas não vai ficar. Né? Ele cai por terra. Mas o que mais importante aqui é que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, e na beleza da sua santidade. Que nós possamos ser espirituais e não carnais. Entendamos uma coisa: entramos nesse lugar que não é outro lugar senão a casa de oração, para adorar a Deus, para falar com Deus, para aprender de Deus, para receber de Deus e para ser galardoador do próprio Deus. Mas para isso precisamos entrarmos no Espírito, senão a palavra não vai fluir, ela não vai surtir um efeito sobrenatural na minha vida, na sua vida, sendo ministrada pelo maior pregador, né? Porque para mim pregador tudo é igual. Se alguém diz assim, não, o maior pregador é fulano de tal, não, ele tem o Espírito Santo, mesmo Espírito que tem em mim e que habita em todos aqueles que ministram a palavra, que foram chamados como ministro, que veio ao mundo para ministrar a palavra, para, aleluia, plantar a semente, e alguns para regar a semente. É interessante, irmãos, o ministério de Deus, que a gente não vai entender. Tem pessoas que, não, eu queria tanto ser pregador, mas não é pregador, irmão. Talvez você é um intercessor.
Eu queria tanto ser cantor, mas você não vai cantar, seu ministério não é louvar, seu ministério é outro. E a gente precisa entender a uniforme vontade de Deus nas nossas vidas. Precisamos entender qual é a perfeita, como diz a palavra de Deus, perfeita e agradável vontade de Deus em nós. Né? Tem gente que diz assim, rapaz, o pastor Gondim é 3 em 1. Já ouvi falar muito de gente assim, pastor Gondim é 3 em 1. Ele toca, ele louva e ele prega, 3 em 1. Então isso aí é algo que Deus colocou, não que eu pedi. Porque nem queria pastor ser, não queria, mas Deus me chamou. Eu não digo para você que eu sou pregador da palavra, né? Mas Deus me chamou, estou ministrando aqui. E eu acredito que a palavra foi ministrada, foi bem pregoada para você. Houve um discernimento que não precisávamos ser o espiritual do espiritual, mas Deus para entender, aleluia, conforme diz a palavra de Deus. Eu não posso pregar no espírito, não vou pregar na carne aqui para vocês entenderem, porque vocês ainda são meninos, né? Tem pessoas aqui que poderiam dizer, como é que eu posso pregar uma palavra em uma altura espiritual se porventura tivesse aqui 10, 20, 30 novos convertidos, que ainda são carnais, são meninos, estão no leite materno, ainda estão mamando, ainda tomando a mamadeira. Não vai entender, irmão, o baião que eu vou entregar aqui não, que é com toicinho, carne de porco, né? Comida pesada que vai dar uma desinteria, vai levar o bichinho lá para o UPA. Não é? Não é verdade? Então, queridos, essa é a palavra de Deus. Mas que nós somos espirituais. Quem já tem uma longa caminhada, né? Caminhada que eu digo longa para mim, um novo convertido é aquele que aceitou Jesus agora e está com 1 mês. Mas quem tem 1 ano, 2 anos, não é novo convertido não, irmão. Já é a ovelha que recebe cajadada nas costas do pastor. E eu tenho certeza que essa ovelha não vai escambichar não. E se escambichar, o pastor dá o remédio, passa o azeite. Amém? Palmas para Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus, aleluia, por essa palavra, né? Que Deus coloca assim, na hora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Acredito que a palavra foi para mim, foi para todos nós, porque ela é espada de 2 gumes, afiada. Vamos orar? Ficamos de pé, agradecer a Deus. Ora por mim, estou bem não. Ora por mim aí, estou bem não. Então vem para cá, vamos orar por você. Vamos ver aqui, esposa. Teve hoje no UPA, né, irmãos? Amanhã vai estar lá de novo no hospital fazendo outro exame. Glória a Deus. Vamos orar. Os irmãos podem levantar as mãos. Senhor Deus e Pai da glória, nesse momento eu uso a tua serva, minha esposa, missionária Benito. Senhor, ela deve estar sentindo, Senhor, algum incômodo, alguma dor. Mas a tua palavra é fiel em dizer: porás as mãos sobre os enfermos e os curaremos. Que em teu nome, ó Deus, faremos mais maravilhas. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Visita a tua filha agora, Pai. Unjo ela da planta do pé ao último fio de cabelo da cabeça. E repreendo toda dor, todo mal, todo incômodo, aquilo, meu Deus, meu Pai, que não provém de ti. A seta, o dardo inflamado, o maligno caia por terra. Senhor, cobre ela com teu sangue agora, carnezinho. Visita, meu Deus, meu Pai, a tua serva no interior, Senhor da glória. Senhor, nos órgãos internos agora. E queima todo o mal, tudo que não provém de ti agora. Na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, que todo mal, tudo aquilo que não provém de Deus agora, toda dor, toda enfermidade, a tua palavra diz, Senhor, que tu levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o madeiro, ó Jesus. Então todo mal agora, na autoridade do nome de Jesus,
santo, em nome de Jesus. Deus confirma a bênção, cura, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, assim o oro também, Senhor, por esse término de trabalho, sabendo, Senhor da glória, que o Senhor ainda há de estar conosco. Senhor, abençoa a tua igreja, repreenda todo o mal, tudo que não provém de ti. Deus, abençoa, dá vitória, Senhor da glória, que o mal seja dissipado, dizimado, lançado nos abismos, em nome de Jesus. Ó Deus querido, Deus amado, confirma a bênção, a vitória. Muito obrigado pelo dia que nós vencemos. Amanhã será um outro dia, Senhor, mais uma guerra, mais uma peleja, mais uma batalha. Mas cremos que à noite, Senhor, nós vamos decretar a vitória da batalha, porque a guerra é extensa, é longa, mas as batalhas estão vindo, Senhor. A guerra não pode terminar ainda, Pai, porque só vai terminar quando tu vir, Senhor, buscar a tua igreja. Mas as batalhas vão vir, meu Deus. Mas estaremos aqui de pé, Senhor, pelejando, Senhor, contigo, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, tome em tuas mãos, abençoe-nos, dá vitória, seja com cada um. Senhor, zela pelas nossas almas durante o nosso sono. Senhor, e um dia de amanhã, meu Deus, para qual não nos pertence, possa ser dia de graça, livramento. Em nome de Jesus, prosperidade, alegria e paz. Pai Santo, justo amado, assim eu te louvo, já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pois o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a união, Senhor, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo esteja sempre derramado sobre todo o Teu povo, desde agora e para todos sempre. Quem crê, diga amém. Palmas para Jesus. Aperta a mão, Senhor,